Vamos lá. Aqui, o que eu quero mostrar hoje, né? Eu quero falar sobre FFI no PHP. E como exemplo, a gente vai trabalhar com uma biblioteca que chama Relib. Deixa eu abrir ela aqui rapidinho. Esse cara aqui. Relib, é uma biblioteca para fazer jogo, né? E definitivamente é o tipo de coisa que não dá para fazer muito facilmente no PHP. Isso porque a gente não tem como manipular janela, áudio, essas coisas assim. Então a gente precisa apelar para outra língua, né? E o Relib ele foi escrito em C, ele tem uma interface bem simplesona, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, tipo, como criar uma janela. É bem intuitivo assim, né? Tu pega a biblioteca que precisa, inicializa a janela que tu quer, bota o FPS que tu quer mandar, já cria aqui o main loop, né? Tipo, enquanto a janela não precisar fechar, ele continua rodando aqui um while true. Aqui ele começa a desenhar na tela, limpa o plano de fundo, né? Desenha o texto, finaliza o desenho da tela e aí ele fecha, né? A janela. Então ele termina com um main. E a minha intenção é conseguir fazer isso aqui com PHP, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o Relib instalado, tá? Ele está na versão 3.5.0. Só mostrar aqui, a fórmula já está instalada. E aí, a gente faz primeiro um teste rápido, né? Com o FFI. E depois a gente começa um projeto de verdade. O que eu vou fazer? Antes da gente mexer com FFI, a gente precisa mexer com C propriamente, né? E é o que eu vou fazer. Então eu não vou nem criar um projeto no PHP Storm ainda, eu vou continuar no Vim, porque eu não preciso de muita coisa não, tá? Vamos fazer aqui um Hello Relib, né? Só para a gente ver como é que ele funciona. Então eu preciso trazer aqui o relib.h, esse cara aqui vai de fato trazer, né, o framework inteiro. E aí no C a gente precisa de uma função main, né? E dentro dessa função main a gente faz o seguinte: bota aqui, né, init window, eu vou colocar uma janela de 800 por 600 e botar o título de hello relib, né? Só de exemplo assim. Depois disso a gente precisa colocar o FPS que a gente quer botar para rodar, porque isso efetivamente vai controlar a velocidade do nosso loop, né? Aqui a gente consegue começar o loop, que vai ser mais ou menos um while true, tá? A diferença é que ele vai perguntar se a janela deveria fechar. Window should close. Todas essas funções são da Relib, ok? Então eu não escrevi essas funções antes, elas são da Relib. Isso. E aí quando sair do loop, por qualquer motivo, eu vou colocar aqui close window para sair, né? E o return 0. Porque a nossa função lá, linha 3, ela... a linha 3 aqui, né? Ela retorna um int. Então precisa retornar um int. E o return 0, ele basicamente diz que a aplicação fechou, rodou com sucesso, né? Não teve nenhum erro durante a execução. Muito bem, e aí normalmente como é que faria, né? Aqui a gente rola os updates para alterar o estado da nossa aplicação e em determinado momento a gente consegue começar a desenhar, né? Então, begin drawing, end drawing. Aqui no meio é o que a gente vai querer desenhar, tá? Eu vou dar um tab bem feio aqui, que é só para ilustrar as coisas. E aí eu vou fazer o seguinte, ele tem lá um draw text, né? Então eu faço aqui draw text, eu boto aqui hello relib, né? Eu vou posicionar isso no x400, y300, tá? Tamanho da fonte 20, e aí eu vou botar aqui um red, por exemplo, tá? Uma cor vermelha. Então ele deveria escrever hello relib com a cor vermelha
mais ou menos no meio, né? Ele começa no meio, considerando que a nossa tela é de 800 por 600, ele começa a escrever no meio, mas o texto não vai ficar 100% alinhado no meio. Eu teria que fazer uma matemática ali. Isso. Eu sei que assim a tela vai ficar piscando, né? Mas eu vou fazer ainda assim, que é só para você ver que funciona dessa forma, tá? Então, precisa compilar aqui o negócio. A gente vai fazer um GCC no relib, saída vai ser um hello relib, tá? E a gente adiciona a biblioteca relib. E depois que isso rodar, eu posso fazer aqui hello relib de uma vez só. Boom. A tela fica piscando aqui, e isso porque eu não estou limpando o background, né? Então eu posso fazer aqui clear background e aí eu coloco, por exemplo, white. Essas constantes são constantes que a relib define. Aqui, hello relib, e tá lá, desenhadinho, bonitinho. Por que a gente está escrevendo em C primeiro? Bom, o FFI ele permite que a gente use funções, né? Use código escrito em C dentro do PHP. E não faz muito sentido a gente rodar isso dentro do PHP se a gente não sabe sequer como ele deveria funcionar, né? Então é mais ou menos assim que ele deveria funcionar. Agora que a gente está familiarizado com isso, vamos fazer um hello FFI, tá? Escrito em PHP, que aí a coisa começa a ficar mais bonita. Como é que funciona o FFI? A gente precisa chamar o path da relib, tá? E esse path não vai ser o mesmo que a gente viu aqui. Não é esse relib.h, tá? A gente precisa do objeto dinâmico. No caso do Linux, ele é um arquivo .so. No caso do Windows, é um .dll. E no caso do Mac, é .din alguma coisa. Como é que eu vou ver isso no Mac? Eu vou lá no userlib, relib, eita, não, user local, seller, relib, aí a versão da minha lib, né? E a pasta lib. E ele tem lá um arquivo dylib, né? Que é o equivalente lá, eu acho, né? Equivalente ao DLL, essas paradas assim. Então, esse é o nome do arquivo que a gente precisa trazer aqui, tá? Naturalmente, que em determinado momento a gente vai precisar fazer lá uma verificação de qual sistema operacional que está rodando para entender qual lib que a gente vai trazer. E, além disso, a gente precisa de um cabeçalho, tá? Esse cabeçalho, ele vai dizer mais ou menos quais funções a gente vai importar dessa lib. Então, para evitar importar tudo, né? Ele precisa dizer quais funções a gente vai importar. Então, eu abri aqui na aba de cima o nosso arquivo C, só para mapear quais funções a gente precisa, tá? E como eu sei mais ou menos quais são as assinaturas das funções, eu vou escrever aqui direto, mas eu te mostro já já como você consegue pegar isso, tá? Então aqui a gente precisa da função initWindow, que a gente precisou aqui na linha 5, né? Ela recebe um int 800, int 800 não, ó. Int width, né? Int height, e essa parada aqui é um const char, é um ponteiro para um char, tá? Que efetivamente é uma string em C, mas ele é um ponteiro para um char. Legal. Aí o próximo lá é um set target fps, que recebe um int fps, tá? O próximo negócio é o window should close, ele retorna um boolean. Então aqui window should close. Se você já escreveu algum arquivo .h no C, você deve estar vendo alguma familiaridade, tá? Isso aqui é basicamente um arquivo .h que a gente está escrevendo, tá? Clear background, então void clear background. Esse clear background ele espera uma cor, tá? Portanto, a gente vai precisar definir aqui typedef struct cor, tá?
eu não sou nenhum tipo de gênio, tá? Isso aqui está definido no relib.h, eu te mostro já já. Mas confia em mim que isso aqui vai funcionar. Unsigned char R, tá? Então, esse color, ele é um struct que ele tem 4 campos, né? Que são do tipo unsigned char. Unsigned char, ele é um valor que ele varia entre 0 até 255, tá? E aí ele tem um campo R, um G, um B e um alpha, tá? Basicamente isso. Então aqui, clear background, vai usar esse tipo color. O que mais que tem? Aí tem lá, void, begin drawing, que não recebe nenhum parâmetro, void end drawing, que não recebe nenhum parâmetro, né? E void draw text, que recebe um const char text, posição x, a posição y, o tamanho da fonte e uma cor. Tá. A assinatura dos métodos da relib ela é muito simplificada, então não tem muito o que sofrer aqui, né? Enfim, e aí, como é que faz? Eu também estou começando agora a trabalhar com FFI, então eu não sei tudo, tá? Eu vou ter que ficar procurando documentação. Aqui o CDEF é justamente o que permite a gente passar esse cabeçalho, tá? Que está numa string. Isso aqui é uma string, tá? Caso você não esteja familiarizado com a sintaxe, eu posso fazer aqui, por exemplo, echo CDEF. Vou fazer aqui rapidão, hello ffi.php. Ó, é uma string normal, tá? E aí eu faço como? FFI vai ser FFI CDF, o primeiro parâmetro é o CDF, né? A nossa definição lá do que seria o header do PHP, e o segundo, ele é opcional, ele pede uma lib, tá? Que é essa dynamic lib que a gente colocou aqui. No caso do Mac vai ser o librarraylib dylib, né? No Windows você vai ter que botar o caminho da DLL e por aí vai. E aí, como é que funciona? Eu vou criar aqui dois structs, tá? Só para a gente conseguir emular o que nós fizemos aqui. Então, para o struct, a gente vai precisar chamar a função type, ok? Que vai invocar esse tipo color aqui que a gente fez. Então, vamos fazer aqui white type color, e aí eu consigo colocar os valores individuais. Então, a cor branca, né, white, ele vai ter o valor 255, o valor máximo em todos os campos, né? No red, no green e no blue. E como a gente quer que isso seja visível, eu vou botar também 255 no alpha, né? No canal alpha. E aí eu vou botar aqui red, vai ser FFI type color. E aí, mesma coisa, né? Red R é igual a 255. E aí o resto vai ser... green, né? O resto vai ser 0, exceto pelo alpha. O alpha a gente mantém 255 porque a gente quer que isso aqui fique visível. E aí como é que funciona o restante? A gente consegue mimetizar esse código aqui quase que por completo, só que a gente vai usar o objeto FFI para isso. Então a gente faz aqui FFI init window, tá? Aqui ele já carregou a definição da string que a gente fez lá em cima. Então init window 800 por 600 hello relib com PHP, tá? FFI set target FPS, vou botar aqui 60 também, while FFI window should close, botei um not grandão, né? E aí close window fora desse while. Dentro do while
a gente vai ter lá uma parte para o update e vai ter uma parte lá para o draw, ou render, né? No update a gente não está fazendo nada, então não vou colocar nada lá mesmo. E aí eu faço como? FFI clear background, passando white, tá? FFI begin drawing e FFI end drawing. E tudo que tiver aqui no meio vai ser efetivamente a parte da renderização, né? A gente vai estar renderizando o frame. E aí, só para mimetizar o aplicativo que a gente fez aqui em cima, draw text hello relief from PHP, certo? 400, 320, e aí eu passo a nossa variável vermelha. Vamos ver? Ó, deu chabu aqui. Cannot use of type ctype as array. Ah, é verdade. É porque aqui eu chamei a função type e tá errado, não deveria ser type, deveria ser new. O type já existe lá, né? Então a gente vai referenciar o tipo e isso já deveria ser suficiente, já vai resolver o negócio todo. Quer dizer, espero, né? Aí, pronto. Hello, relief from PHP. E você vê que isso aqui não é nenhuma janela de navegador, tá? Isso aqui ele tá rodando a Relief mesmo. Isso aqui é uma janela nativa. Se eu apertar ESC, por padrão, ele deveria fechar a janela, tá? O Relief faz isso por padrão. Aqui a gente teve uma exception que diz o seguinte, né? A gente tentou chamar uma função em C, close window, que não está definida. Lá na linha 47 a gente tentou fazer isso. Vamos ver, 47G, close window. Interessante. Vamos ver aqui, init window. Ah, realmente, ó, a gente não importou a função close window. Vou tentar de novo. Aqui apareceu, ask. Pronto, nenhuma exception apareceu aqui, tá? Então, deixa eu fechar aqui que a gente não precisa mais do código em C. Esse é o básico do FFI, tá? Com base nisso, o que eu quero fazer no nosso próximo vídeo? Baseado nessa informação aqui, a gente vai criar uma biblioteca, né? Uma lib, que vai fazer os bindings da Raylib, dessa biblioteca aqui, Raylib, tá? Para o PHP. Efetivamente, e aí é o que eu falei para você, né, das assinaturas. Efetivamente, a gente vai criar um arquivo com cada uma dessas assinaturas e aí a gente vai tomar certeza de que elas funcionam perfeito, né? Então a gente vai ter que trazer lá a Struct Camera 2D e esse tipo de coisa. Isso vai... Então, por exemplo, a gente consegue começar aqui desse arquivo, né, o cheatsheet.html. Eu vou deixar os links aí para vocês. Mas efetivamente a gente vai precisar também checar a Raylib.h, tá? Que está disponível lá no GitHub dos caras. Porque aqui no Raylib.h tem todos os defines, né? Então, tipo, aquele gray, dark gray, a gente usou no código anterior, né? White e... qual era? Red, né? Então, aqui dentro a gente consegue ver a real definição das coisas, né? Ó, deixa eu achar o struct color, esse aqui, ó. Então, não é que eu estava tirando da minha cabeça, eu já tinha visto isso aqui antes, por isso que eu escrevi aqui, né? É exatamente a mesma coisa. Pois bem, e aí no próximo vídeo a gente então a gente cria uma interface para essa FFI para a gente poder utilizar a Raylib dentro do PHP sem precisar compilar uma extensão, né? É isso, por hoje é só. Então, só para alinhar a expectativa, né? O próximo vídeo eu vou configurar o ambiente, então aí a gente começa a usar o PHP Storm, começa a usar... Aliás, nem sei se eu quero usar o PHP Storm, viu? Para ser bem sincero, porque não vai ser um código tão complicado assim, não. A gente não precisa de tanta navegação, eu acho. Vamos ver, em determinado momento, se a gente decidir que precisa do PHP Storm, eu boto lá. A gente vai configurar o ambiente, vai botar Composer, vai botar análise estática, o negócio tudo.
preparar, né, o esqueleto da aplicação. E aí depois a gente começa então a brincar com o Ray Deep. É isso aí, valeu.